Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo nós iremos falar um pouco mais sobre as carreiras de TI. E a que eu vou trazer hoje é sobre o auditor de TI, beleza? Se você pesquisar no Google ou no LinkedIn, existe também o analista de auditoria de dados ou o auditor de dados. Tem também outras vagas chamado de auditor de sistemas. Então, essa parte de auditoria está sendo muito requisitada nas empresas, tá? E não é só em empresa de TI, não. Outras empresas como distribuidoras, transportadoras, supermercados, enfim, vai precisar um dia de um auditor que possa analisar os dados que são gerados dentro da empresa, nos seus diversos departamentos, como esse dado entra, como esse dado sai e como esse dado é processado. E eu estou fazendo esse vídeo no período pós-eleição, né, em 2022. Eu estou vendo, principalmente nas redes sociais, muitas pessoas no trabalho, questionando um pouco sobre a contabilização dos votos nas urnas. E muita gente se fala sobre as auditorias que foram feitas nas urnas eletrônicas, tanto no hardware como também no próprio software, né, que é responsável por essa contabilização. Então, se você analisar um pouco essa conjuntura nacional, né, desse período de pós-eleição, você vê como é importante essa palavra e como forte ela é. E como que a auditoria ela pode certificar se um hardware ou um software ele está funcionando, ele tem o mínimo de riscos possíveis, né, de vazamento ou de contabilizar da forma errada, ou então certificar que aquele software ele tem confiabilidade e qualidade, beleza? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre esse auditor de TI. Gente, eu trabalho numa empresa que tem mais de 15 mil funcionários, e quando a gente sabe que vai chegar um auditor de TI no departamento, ou a empresa em um certo período vai sofrer sofrer não, né? Mas vai ter uma auditoria por um auditor. Tem gente que reage de forma diferente, ó. Tem pessoas que falam assim, pra quê? Pra que essa auditoria? Né? Tem gente que questiona, tem gente que gosta. Essa pessoa aqui, tem gente que tanto faz, tanto fez, pode ter auditoria, não pode, e tem gente que desaprova, que não concorda, que não gosta, porque ou vai parar de trabalhar, ou vai, tipo, o auditor vai chegar lá, vai fazer várias perguntas, ou vai ter que pegar o notebook do cara e fazer auditoria. Eu trouxe aqui, olha, 3 sites diferentes em novembro de 2022 para você ver quanto é a média de um auditor de dados. Quando eu fazia faculdade, meu professor falou que a média era 5 mil e o cara podia chegar a 10, 12 mil. Eu vi algumas vagas, mas para auditor sênior, né? A média, pelo que eu vi no site de vagas, ó, é 3 mil reais. Na Glassdoor passa de 3 mil, 3.200 e pouco. E na Catio ainda já meio que desceu um pouquinho, né? Falou que a média é 2013. Claro que isso aqui são cargos que estão iniciando, tá, galera? Mas um auditor pleno ou auditor sênior, com certeza, por nível de experiência, por nível de habilidade e competência, vai ganhar muito mais. Então, por que que uma empresa precisa de um auditor? Principalmente um auditor de sistemas. Isso aí eu me perguntava muito quando chegava um auditor e muita gente ficava questionando, né? Então, olha, a empresa ela vai fazer algumas perguntas que eu acabei observando nesse período aí que eu analisei o papel de um auditor numa empresa. Os meios físicos e as tecnologias que são usadas na empresa são os melhores para a segurança dos dados? Principalmente os gestores, os diretores vão fazer esse questionamento. Quais os dados e as informações que uma empresa tem hoje? São os melhores? Os dados que nós temos para analisar o perfil do consumidor, para analisar quem é o nosso cliente, será que a gente está conseguindo coletar os melhores dados para entender os nossos verdadeiros problemas, para a gente poder resolver e trazer as melhores soluções, entendeu? Outro, qual é o nível de qualidade das informações obtidas pela empresa? Como os dados entram na empresa e se essa é a melhor prática, né? Entram por meio de um formulário, entram por meio de uma pesquisa, entram por meio de um anúncio no Facebook. Como é que esses dados entram, né? Como esses dados são processados? Como a empresa
exibe esses dados para os clientes e se essa é a melhor prática. E como os dados são processados e também se essa é a melhor prática. Então, muitos questionamentos são utilizados, né, são principalmente para quem está no nível gerencial e o nível estratégico da empresa. E o auditor, ele vai com certeza responder a esses questionamentos. Então, pessoal, eu conheço algumas pessoas que trabalham na auditoria e é isso, tá? Basicamente, principalmente quem vai começar. Ah, vou começar como auditor júnior. Você tem que sacar de ACL, você tem que saber de SQL, como você pode extrair os dados de diferentes ferramentas, né, fazer o ETL, que é a extração, a transformação e a carga, né, por meio do, tipo assim, utilizando o SQL. Tem que manjar de Python, o Python principalmente para você tratar os dados, para você fazer a análise dos dados que você está pegando de diversas partes da empresa. O Python, ele é fundamental, tá, galera? Você tem que também ter uma habilidade, essa habilidade não é fácil, de você poder mapear e analisar todos os processos, ou pelo menos os principais processos da empresa, e saber como é que esses dados eles vão juntar, é como se fosse um quebra-cabeça, como você vai juntar todos esses dados, analisar ele de uma forma micro e depois repassar esses resultados para a empresa de uma forma macro, para que todo mundo possa saber o que está acontecendo, né? Ou entender melhor a empresa, beleza? Você tem que saber usar esse Alteryx e o Knife. Ah, eu não sei o que é isso, cara. São ferramentas de análise de dados muito poderosas, beleza? Depois você dá uma pesquisada, que é muito importante. Aí aqui tem um pouco de nuvem, né? Tem que saber um pouco de BigQuery, tem que saber do Azure, que é uma das ferramentas do Microsoft Azure, né? Que é a ferramenta da nuvem da Microsoft, Azure e Databricks. Então você tem que ter pelo menos uma noção disso aí, tá? Se achou que é interessante essa área, então dá uma pesquisada melhor sobre isso, beleza? Então, galera, qual é a responsabilidade de um auditor de sistemas? Ele tem que examinar e avaliar a ocorrência de atos e fatos empresariais. É aquilo que eu falei, ele tem que entender a regra de negócio da empresa, ele tem que saber mapear, analisar e sintetizar os processos internos da empresa, beleza? Qual é o objetivo do auditor? É de assegurar que todos esses atos, esses fatos, né, que acontecem na empresa, estejam em conformidade com as políticas, diretrizes e normas da administração. Então, ele vai ser um balizador, ele vai analisar tudo que está acontecendo na empresa por meio dos dados e vai ver se tudo que os diretores, tudo que os presidentes, né, ou o presidente colocou como prática de ética, de moral, como prática correta que deve ser seguida na empresa, os funcionários estão fazendo corretamente, beleza? E vamos lá, e qual é o papel do auditor? Ele tem que acompanhar, fiscalizar e controlar o fluxo das informações retiradas de amostras. O que isso quer dizer? Ele vai pegar alguns dados que são gerados lá no setor de RH, vai pegar alguns dados gerados lá no financeiro, lá no setor contábil, no setor fiscal, lá no setor de customização, no setor de vendas. E ele vai coletando pequenas amostras de dados e depois vai analisando elas. Vai analisando os processos que são feitos dentro da empresa e vai vendo se tudo que está sendo feito, né, e todos os dados gerados estão em conformidade com as políticas que foram colocados pelos administradores, beleza? Não é fácil, né, galera? Então, o auditor ele tem que comprovar se os sistemas computacionais são efetivos, ele vai ter que verificar e validar se o fluxo de dados da empresa está correto. Olha só que responsabilidade. Vai ter que garantir que os sistemas computacionais estão seguros e são confiáveis, né? Tem o mínimo de risco possível para ataques cibernéticos, por exemplo. E aí, quando ele fizer essas verificações, e para poder validar se realmente está tudo certo, né, na empresa, o auditor tem que fazer muito teste. O cara tem que fazer muito teste. Então ele tem que, eu vou fazer tipo um teste de
Imagine que eu sou um cliente, né? E o auditor vai se passar como um cliente e vai tentar fazer um cadastro da empresa. Como que acontece nesse cadastro? Como ele é armazenado na empresa? Como que depois ele é mostrado lá para a equipe de administradores? Então ele vai fazer inúmeros testes, né, tanto de entrada, quanto de processamento, quanto de saída de dados. E para isso ele vai usar técnicas de auditoria assistida por computador, né? Tem vários programas de auditoria para isso. Depois ele faz um relatório sobre os testes e as análises que ele fez. Ele pode fazer em Python, né? Pode fazer uma narrativa bem bonita lá, com análise dos dados e tudo mais. Depois propor uma solução sobre alguns desvios, alguns riscos que estão aparecendo, alguns processos que estão sendo feitos errados na empresa. Tem que propor uma solução. Aí os gestores eles vão acatar ou não as ideias propostas pelo auditor. Se acatar tipo, as ideias, eles vão começar a colocar em prática na empresa. E aí o auditor também vai ter que fazer um acompanhamento da solução que o próprio auditor propôs, né? Para poder resolver alguns processos que estão sendo feitos de forma errada, por exemplo. Então grava isso, galera. Você, se for um futuro auditor de dados, você vai realizar muito teste. E você vai analisar muita coisa, muito dado, beleza? Mas principalmente, ó, como eu coloquei aqui, você vai realizar análise de dados para automatizar teste. Porque imagine se pega uma empresa de 10, de 15, de 20, de 30 mil pessoas. Você tem que ser muito rápido para entender os processos da empresa, entender a regra de negócio, coletar os principais dados. Para isso você vai ter que ter técnicas, né, para poder analisar o dado. Você vai ter que ter técnicas para você fazer uma automação de testes, né, para você não precisar ficar fazendo um por um. Então você vai ter que ser inteligente pra caramba, cara. Depois, vai ter que identificar oportunidades de uso de análise de dados para poder avaliar a adequação e a eficácia dos controles internos e exposição a riscos. Então, olha, você tem que, eu quero começar então nessa área. Ó, faz um tecnólogo de TI, faz uma graduação aí de ciência da computação, com análise de sistemas, mas o mais importante do que uma graduação, você tem que conhecer um pouco sobre o COSO, sobre o COBIT, sobre ITIL, se possível fazer uma certificação, né, que isso aqui é muito importante, eu vou falar em futuras aulas sobre isso. Atualmente tem uma certificação para auditor de dados, que é o CISA, que é o Certified Information System Auditor, oferecido pela ISACA, que é uma instituição muito reconhecida. E claro que você tem que saber de inglês, né? Tanto para fazer as provas do COBIT e do ITIL, quanto para fazer essa certificação da CISA. Então, é isso, galera. Valeu!